a abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas. 2 Crônicas. Você que está procurando, fica depois de 1 Crônicas. Você sabe que eu sempre gosto de te ajudar nessa hora. Não é 2 Coríntios, tá bom? 2 Coríntios está no Novo Testamento, 2 Crônicas, do Antigo Testamento. Isso aí. É nóis, é nóis. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Crônicas, se você conseguiu achar, gostaria que você pudesse procurar o capítulo de número 7. Segunda Crônicas, capítulo de número 7. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. E também o versículo 15. Amém? Conseguiram achar, queridos? Amém? Diz assim então a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: se eu cerrar os céus, ou se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Versículo 16 ainda: porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Que palavra tremenda essa. Palavra muito especial. Esse versículo 14 de 2 Crônicas capítulo 7 é muito conhecido. Muitas são as vezes que nós, ao buscarmos a Deus, ao orarmos, muitas vezes você vai ouvir alguém, ou até mesmo você vai poder expressar esse versículo na presença de Deus, porque é um versículo muito conhecido que envolve busca, que envolve clamor, que envolve entrega, que envolve sacrifício. É um versículo glorioso da palavra de Deus. Porém, esse versículo está dentro de um contexto, e muitas vezes que nós falamos a respeito desse versículo, nós até tiramos um pouco do contexto e simplesmente mencionamos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e dos seus maus caminhos se desviar, então eu ouvirei os céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Versículo muito conhecido, e esse versículo muitas vezes nós recitamos. Mas qual que é o acontecimento que está se dando aqui? Bom, é importante que você saiba que esse momento aqui é um momento que Israel está vivendo debaixo de um reinado, e aqui é o momento que o terceiro rei em Israel, os dois que haviam vindo antes já passaram, e o rei atual, na verdade, é filho do outro rei que acabava de passar, que é o rei Davi. E o rei que está aqui ministrando, operando o seu ministério real em Israel naquela ocasião é Salomão. Então, veio Saul, depois veio Davi, e agora está no tempo de Salomão. E uma das coisas que havia acontecido lá no tempo de Davi, a Bíblia fala que Davi foi um homem que amava Deus, um homem que buscava a vontade de Deus, era um homem que amava o Senhor. E uma das coisas que Deus fala a Davi, quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que Deus olha para Davi e encontra em Davi um homem segundo o seu coração.
Deus se agrada da vida de Davi. E eu creio que dentre as coisas pelas quais Deus se agradava da vida de Davi, é que Davi amava a presença de Deus. Davi, ele era apaixonado pela presença de Deus. Ele havia descoberto que sem a presença de Deus, não dá. Diga comigo, sem a presença de Deus, não dá. Não dá, querido. Davi descobriu isso muito rápido. Você sabe como é que isso aconteceu, mas naquele tempo, no Antigo Testamento, na antiga aliança que Deus tinha a partir do povo de Israel, o povo que Deus escolheu para poder manifestar sua glória entre todas as nações, Deus firmou uma aliança com o povo, chamou esse povo para se apartar, para viver para Ele, manifestou milagres, seu poder. E Deus então um dia pediu para que fosse feito alguns utensílios. Especificamente um utensílio era muito especial, que era o utensílio da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a própria manifestação da presença de Deus. Havia uma garantia de Deus, de que Deus, através da Arca da Aliança, Ele manifestaria o seu poder, falaria com o povo, coisas poderosas aconteceriam a partir daquela Arca da Aliança. Mas a história a história bíblica narra, que a Arca da Aliança ela foi desprezada, ela foi lançada, ela foi perdida, esquecida. E Davi, depois que ele se estabelece no trono, depois que ele passa a governar sobre todo Israel, uma das primeiras coisas que ele faz, ele deseja trazer a presença de Deus para Israel. Ele deseja restaurar, resgatar a Arca da Aliança, porque na verdade ele queria resgatar a presença de Deus que conduzia o povo. Então o que ele faz? Ele prepara uma grande comitiva, ele prepara o melhor carro. Na verdade não era um carro semelhante aos que nós temos hoje. O carro que eles diziam eram carros que na verdade eram puxados por cavalos. Era aquilo que nós chamamos de charrete ou carroça. Mas era algo muito poderoso, muito bonito. E aí então ele foi lá e diz a Bíblia que ele preparou um carro novo, com seus cavalos especiais, com seus animais especiais. E você sabe o que aconteceu? Ele colocou 2 pessoas conduzindo esses animais, esses bois. E aí o que acontece? Eles vão e se aproximam então da onde estava a Arca da Aliança. Eles pegam essa Arca da Aliança, colocam em cima daquela carroça, com aqueles bois. Não havia falado cavalos, tira o cavalo fora, não tem cavalo nessa história, eram bois naquela ocasião. E aí o que acontece? Diz a Bíblia que Uzá e Aiô, 2 nomes estranhos, mas era o nome daquelas pessoas que estavam conduzindo aquela carruagem. E aí o que acontece? Diz a Bíblia que aqueles bois tropeçam e a Arca da Aliança está por cair. E Uzá, ele tenta não permitir que a Arca da Aliança caia, mas na verdade ao tocar e tentar aparar e impedir que ela venha cair ao chão, ele acaba sendo fulminantemente morto pela glória de Deus, porque ali estava de fato a glória de Deus. E talvez a pergunta que fica é por que Deus fez isso? Por que Deus matou um homem que estava tentando ajudar a Arca da Aliança de Deus não cair? Porque na verdade estava fazendo tudo errado. Davi tinha uma grande intenção no seu coração, ele desejava a presença de Deus, mas o que ele não havia feito de bom nessa história é que ele queria a presença de Deus, mas ele queria do seu jeito, ele queria do seu modo. E o que acabou resultando é que ele foi buscar a Arca da Aliança, ele foi buscar a presença de Deus, vamos assim dizer, mas ele desprezou o modo como Deus queria ser adorado, e como Deus queria ser trazido através daquela Arca da Aliança. E ele colocou aquela Arca da Aliança sobre aqueles bois, ele colocou sobre aquela carroça, aquela carruagem. E isso resultou na morte de um homem. E a Bíblia fala então que Davi, ele perde a noção, ele fica indignado, fica com raiva. Ele volta para Jerusalém, ele volta para Israel, volta para o lugar de comando. E ele fica por algum tempo sem considerar muito bem aquilo, até que um dia ele se atenta, ele percebe o que fez errado. Porque a Arca da Aliança, ela tinha aquelas grandes varas, tem argolas do lado, uma espécie de um baú de ouro, tem anjos em cima, Deus se manifestava por meio dela, e existiam aquelas argolas para que aquela vara pudesse, na verdade, ser amparada, escorada sobre o ombro de pessoas. E quando ele percebe isso, ele refaz a cena, ele então chama as pessoas, chama os sacerdotes, e na frente um cortejo, numa grande comitiva, agora ele faz a coisa certa. Eles vêm caminhando, 6 passos, uns sacrificam, e até que chegam diante da sala de comando, e a história de Israel começa a mudar, porque de fato Deus foi posicionado no lugar certo. Mas uma das coisas que Davi veio a perceber ao longo da história
ele levanta um clamor a Deus, ele fala até mesmo isso para aqueles que estão próximos deles, é que ele desejava que Deus tivesse uma casa. Não apenas que ele estivesse manifestando numa arca, mas ele queria fazer uma casa para Deus. Ele queria fazer um templo para que Deus pudesse manifestar. Porque até então a presença de Deus era nômade. A presença de Deus ela estava por aí. Muitos não sabiam exatamente onde estava. Quem tinha elas era muito abençoado, tinha grande manifestação do poder de Deus. Mas o que ele queria era deixar um local fixo para colocar ali a presença de Deus e garantir a manifestação da sua glória. Então ele decide no seu coração fazer uma casa para Deus. Ela já existia, uma espécie de casa para Deus, mas era na verdade em tendas. Até que então decide levantar um templo ao Senhor. Ele queria que todo Israel pudesse ir até o templo, adorar a Deus, ser abençoado por ele. Então ele fala isso, deseja isso. E é interessante que o avivamento está acontecendo, a glória de Deus está se manifestando. E eu acho até que no meio dessa glória toda, Natan se perde um pouco. Natan, em meio à euforia do mover de Deus, se perde um pouco. E a entender esse desejo do coração de Davi, do rei, e entusiasmo do rei de fazer uma casa para Deus, ele fala para o rei: rei, faça mesmo. Deus está contigo, Deus vai te dar força, Deus vai te abençoar nessa causa. Levante essa estrutura que possa abrigar a glória de Deus e manifestá-la para as pessoas. Só que aí diz a Bíblia que Deus não queria isso. Deus não tinha falado isso para o profeta. O profeta falou da boca dele mesmo. O profeta falou isso do coração dele mesmo. E ele percebe isso depois. E a verdade é que Deus usa o profeta para poder dizer para ele, para Davi, que ele não faria essa casa para Deus, não faria esse templo ao Senhor. E a causa, a razão que ele não faria esse templo ao Senhor é porque as suas mãos eram mãos de guerreiro, eram mãos sujas de sangue. Ele havia matado muitas pessoas como um guerreiro. E Deus não queria que ele fizesse a casa ao Senhor. Mas Deus fala algo que gera uma esperança ao coração de Davi. E Deus fala para Davi: mas olha, Davi, fique tranquilo, eu quero sim uma casa aonde eu vou habitar no meio do povo, aonde eu vou manifestar a minha glória para o povo. Mas eu desejo que essa casa não seja feita por você, e sim para o seu filho Salomão. Então Deus já fala o que aconteceria em termos de sucessão ministerial. E Deus já deixa claro a partir disso o que iria acontecer em Israel. O tempo passa e chega então esse tempo que vai haver essa transição de Davi para Salomão, o novo rei sobre Israel. E o que mais eu acho interessante em Davi é que, por mais que ele recebeu essa, entre aspas, dura palavra de Deus, ele não ficou picudo com Deus, não ficou indignado, furioso, ele não ficou murmurando o resto da sua vida porque Deus escolheu não fazer aquilo que ele queria, mas ele entendeu o que Deus havia falado. E a Bíblia fala que ele começou então a garantir tudo o que ele poderia fazer para que essa casa viesse à existência. Então a vida de Davi, depois desse fato, passa a ser uma vida de garantir riquezas, prosperidade, fundos necessários para que essa casa pudesse ser edificada, porque ele de fato ele queria que Deus tivesse uma casa onde ele pudesse manifestar a glória dele por todo Israel. Então você vai ver ao longo das passagens bíblicas que narram isso, Davi no seu ministério leal, levantando ouro, levantando madeira, levantando tudo que fosse necessário, para que então pudesse chegar o tempo da construção da maravilhosa casa de Deus, o templo, o tabernáculo do Senhor. E aí depois passa Davi, surge Salomão, e aí Salomão, ele vai ser consagrado, ele vai ser colocado na posição de rei. E diz a Bíblia então que, dentre as primeiras coisas que acontecem na vida de Salomão, ele pede a Deus, Deus se manifesta para ele, e uma das coisas que ele pede é sabedoria, e Deus dá a ele muita sabedoria, muito entendimento, muita revelação, e ele entende então que era o tempo de levantar o templo do Senhor. E as passagens que antecedem esse versículo que nós acabamos de ler, são passagens que narram, na verdade, o levantar do templo, a edificação desse templo. E quando esse templo ele é levantado, ele promove, na verdade, uma grande festa. Tenta imaginar toda a expectativa que havia no coração do povo para levantar esse templo. E eles ficam ao longo de alguns anos
edificando esse templo. Depois de muito trabalhar, muitas pessoas envolvidas, muita coisa sendo feita, chega aquele momento de selar, chega aquele momento de colocar aquela fita, sabe aquela fita para poder pegar a tesoura e cortar, e inaugurar o lugar, uma grande festa, uma grande festa. Isso está acontecendo antes desse versículo. E Deus, então, diante dessa festa toda, a Bíblia fala que Deus vem, e Deus enche o templo com a glória dele. A Bíblia fala que Deus, através da oração de Salomão como rei, ele se achega para aquele momento, aquela celebração, aquela festa, ele busca Deus, e Deus vem com fogo, Deus manifesta a glória, Deus vem com o seu poder, as pessoas não conseguem ficar de pé, a glória de Deus enche o templo, uma coisa maravilhosa nos versículos anteriores. No meio daquela solenidade toda, diante daquele mover todo, Davi, depois desse fato, depois desse dia, ele vai dormir, e ao dormir, Deus fala com ele, e Deus adverte ele. E no meio da advertência, Deus, na verdade, começa a falar com Salomão. E basicamente o que Deus fala para Salomão são princípios espirituais que estão ligados a esses versículos que nós acabamos de ler. E por isso que essa passagem, essa palavra é interessante, eu creio que é importante. Eu resolvi dar o nome dela, chamei assim, antes que o avivamento venha. Antes que o avivamento venha. Então, você já entendeu o contexto histórico aí, você já sabe exatamente o que aconteceu. O povo estava em festa, o povo estava celebrando, eles estavam dizendo: Deus está conosco, nossos inimigos agora não podem mais nos resistir, porque Deus fez casa, Deus tabernaculou conosco, Deus agora decidiu fazer casa em nosso meio, fazer uma moradia conosco, a vitória é nossa, a glória de Deus agora vai se manifestar para todos os povos. Mas então acontece esse fato que eu falei. Salomão, ele vai dormir, Deus fala com ele, e Deus lhe adverte algo, e basicamente Deus lhe adverte a como que ele deveria conservar a presença de Deus, e conservar a glória de Deus se manifestando naquele tempo. E não apenas isso, Deus não só fala de como ele deveria conservar a presença de Deus, mas também fala de como que ele deveria recuperar a glória de Deus, caso eles perdessem essa glória de Deus algum dia. Então aqui, queridos, esses versículos que nós acabamos de ler, eles são poderosos demais, porque eles nos instruem ao que nós devemos fazer quando nós estamos desejando que a glória de Deus continue a se manifestar na nossa vida, ou quando nós estamos desejando de que a glória de Deus volte a se manifestar em nossa vida, tendo em vista que ela pode já não estar mais se manifestando. Talvez você pergunte: pastor, por que está pregando sobre isso? Bom, eu resolvi pregar sobre isso pelo seguinte motivo. Nós, como igreja, temos caminhado assim, debaixo da glória de Deus, temos caminhado debaixo do poder de Deus, tem sido uma grande bênção. Eu vejo os irmãos experimentando grandes vitórias pessoais, grandes vitórias no seu dia a dia. Irmãos, aqui no nosso meio tem vencido vícios, tem vencido pecados, tem vencido escravidões, por causa do poder de Deus, tem aprendido princípios espirituais que têm dado certo. E uma das coisas mais maravilhosas que nós temos a oferecer como igreja é o resgate de um princípio bíblico chamado discipulado. E através do discipulado, um a um, nós temos aprendido uma coisa maravilhosa, que é a capacidade que nós temos em Deus de desfrutar de cura. Porque a Bíblia fala em Tiago capítulo 5, versículo 16, que se nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos curados. Porque muito pode a oração de um justo, muito pode a súplica de um justo. Deus opera milagres e maravilhas. Então, desde que nós temos vivido essa visão de Deus, desde que nós implementamos e passamos a viver assim de forma 100% essa visão do discipulado, todos os irmãos, até aqueles que estão se chegando a nós, já sabem que nós somos uma igreja que tem a prática do discipulado um a um, e que nós temos a prática de confessar os nossos pecados, uma coisa que foi perdida ao longo dos tempos, porque muitos cristãos ao longo dos tempos entendiam que para resolver a questão do pecado, e entendiam que para ser curado bastava confessar a Deus, porque afinal de contas 1 João capítulo 1 versículo 9 diz que se nós confessarmos nosso pecado, Ele é
fiel e Ele é justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda impureza, ou seja, tirar aquela sujeira do pecado. Porém, muitos de nós, no passado, sabíamos, por experiência pessoal, de que apesar de nós irmos para Deus e confessar nosso pecado, Deus nos perdoava de ato momentâneo ali, no momento que nos perdoava, Ele nos purificava daquele mal que nós havíamos feito, cometido. Mas a verdade é que parece que nós vivíamos uma gangorra espiritual, uma montanha-russa. Ora estávamos lá em cima, cheios de Deus e animados com o Senhor, e ora estávamos derrotados, totalmente escravos do pecado, reféns de uma vida condicionada à escravidão. E aí então nós descobrimos esse segredo maravilhoso e passamos a desfrutar. Então todos nós, a começar por mim, que sou também discípulo, tenho um discipulador, passamos a viver isso semanalmente, ou a cada 14 dias, a cada 2 semanas. Então nosso discipulador nos pergunta, nos desafia, e ele procura de algum modo cavocar em nossa vida para que nós possamos, na liberdade do Espírito, e entendendo esse princípio, nós então falamos, abrimos nosso coração e dizemos: olha, eu tenho caído em tal área, os meus olhos têm visto aquilo que Deus não se agrada, as minhas mãos têm tocado aquilo que Deus não se agrada. E nós somos muito específicos na narrativa do pecado, porque passamos a entender que Deus tem poder para curar através dessa exposição que nós fazemos para a vida do nosso discipulador. Não fazemos isso aqui de forma pública simplesmente, a não ser que Deus nos direcione a fazer, mas fazemos isso para o nosso discipulador, porque entendemos que Deus colocou a vida do nosso discipulador para ser um instrumento nas mãos dele, para a nossa bênção chegar e a cura de Deus se manifestar na nossa vida. Então, naturalmente, de alguns anos para cá, o que temos visto na vida de irmãos é que eles têm sido radicalmente, poderosamente transformados pela glória de Deus, de modo que pecados, escravidões e vícios do passado já não se manifestam mais, porque aprenderam a andar debaixo de confissão de pecado e debaixo da graça não apenas perdoadora e limpadora de Deus, mas também da graça curadora de Deus, pela prática de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas de um tempo para cá, nós aprendemos algo mais interessante ainda, mais poderoso do que isso, de modo que quase separou a igreja entre um nível e outro nível, e alguns, infelizmente, ainda não romperam esse nível, mas vão romper em nome de Jesus, que é um nível ainda maior, que é o nível de não necessariamente somente confessar o pecado. Mas nós temos aprendido que quando nós confessamos a tentação, que não é igual a cair no pecado, ser tentado não significa pecar. Afinal de contas, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas em nada pecou. Então quando nós somos tentados, não estamos pecando, mas quando nós consumamos o ato do pecado, aí sim nós acabamos de cair. E só caímos porque somos tentados. Então nós temos aprendido um segredo espiritual poderoso, maravilhoso, que é confessar, olha que coisa maravilhosa, a tentação. Então os meus discípulos têm feito isso assim maravilhosamente bem. Eu tenho bênçãos de discípulos que Deus me deu, que independente do horário, independente da ocasião, eu posso estar fazendo qualquer coisa, eles me ligam e falam não apenas o pecado que cometeram, porque já estão vivendo outro nível. Eles ligam para mim e falam: pastor, ora por mim, porque eu estou sendo muito tentado a ver aquilo que não deve, a tocar naquilo que não deve, fazer aquilo que não deve. Então eu prontamente, por telefone mesmo, graças a Deus pelo telefone, pelas invenções tecnológicas, que nos permite ser instrumento de Deus, até mesmo quando nós estamos à distância, e eu oro, ministro, e na autoridade de Jesus, eu declaro que seja cancelada aquela tentação, e que esses discípulos possam desfrutar do gozo, da alegria do Senhor, porque a Bíblia fala que, juntamente com a tentação, Deus sempre produz livramento. Sempre produz livramento, de modo que nós possamos suportar. E eu tenho crido que o livramento que Deus produz para que nós possamos suportar se chama discipulador, ou discipuladora. Então nós ligamos para esse livramento e nós falamos: livramento, me ajuda aqui. Olha, livramento, ora por mim. Eu estou quase encurralado aqui, está fechando a porta, mas eu sei que você é uma porta aberta para que eu possa sair dessa. Ora por mim. Então nós, como discipuladores, somos livramento de Deus e declaramos vitória. E aí tem acontecer uma coisa mais maravilhosa ainda, que os discípulos do nosso meio
eles têm sido vencedores em meio às mais diferentes e difíceis tentações. As mais difíceis tentações. Tentações assim, gigantescas. Mas que pela graça de Deus, pelos princípios espirituais, temos aprendido a ter vitória. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu me animo em receber essas ligações. Eu fico muito animado. Fico muito triste com aqueles que nem passaram do primeiro nível. Infelizmente tem gente que ainda nem confessa a tentação. Mas vamos chegar lá em nome de Jesus. Porque a cura de Deus está condicionada a isso. Se não tivesse condicionada a isso, seria simplesmente uma opção da nossa parte. Mas como a cura para a nossa vida está condicionada a essa exposição, que nos quebra, nos tira do pedestal de glória e nos coloca debaixo do padrão da humildade para poder receber a graça de Deus, então eu quero assim animar você, que você, se você está no nível 0, que vá para o nível 1 e que você comece em nome de Jesus a utilizar bem do seu livramento, do seu discipulador, de modo que você venha confessar suas culpas para ser curado. Mas se você já está percebendo que Deus está te conduzindo para um outro nível, querido, faça isso pelo amor de Deus, vai ser bênção demais para você. Se for 3 da manhã, pode, pastor, faça isso, faça isso. É para isso que existe o seu discipulador, sua discipuladora, para que você possa viver a vida em abundância que Deus tem para você, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gosto do seu amém animado. Eu gosto do seu amém animado. Pastor, você falou que tem um negócio mais radical que isso. Tem, querido, tem descoberto um negócio mais radical que isso. Mais radical que isso. Porque às vezes nós achamos que todo o relacionamento com Deus está condicionado na arte de poder ficar de pé. Nós achamos que todo o nosso relacionamento com Deus é só aprender um modo como a gente fica feliz. Só isso. Então a gente fica, às vezes, preso até nesse segundo ponto, um avanço para um nível mais excelente do que esse. Tem gente que já confessa o pecado, tem gente que já há muito tempo confessa tentações e nem peca, porque já confessou a tentação e vai receber a vitória por antecipação. Mas tem, infelizmente, em nosso meio, nós temos um mal que por vezes nos abate, vem sobre nós, que se chama frieza espiritual. E como nós não entendemos que a frieza espiritual é um pecado, por assim dizer, porque não tem necessariamente uma atitude concreta que nós fazemos para poder acontecer isso, pelo menos nós não sabemos o que fazemos para poder acontecer isso, às vezes nós aprendemos a lidar com a frieza espiritual, que é a coisa mais triste na vida de um cristão fervoroso, quente, cheio de Deus. É aquele momento que você sabe que a coisa não está fluindo como antes, mas já que não tem um pecado para confessar, você não confessa porque não tem, e já porque não tem uma tentação necessariamente acontecendo, também você não confessa porque não está sendo tentado. E com o passar dos dias, parece para o discipulador que está uma bênção, parece para o discípulo também não está legal. Está bacana, eu estou bem. Eu já não cometo aquele pecado antes, já faz tempo que nem passa na minha mente fazê-lo. Mas os níveis estão baixos, a frieza toma conta. E o incrível é que essa frieza ela tem um poder de contaminação que, se deixarmos ela acontecer, ela pode fazer com que a coletividade fique fria. E aí nós passamos a achar que isso não tem a ver com a gente. E nós passamos a interpretar assim, não, esse negócio de fervor, isso os líderes que façam para que a gente possa receber. Então nós passamos a pensar o seguinte, como igreja, que em cada momento que alguém quebre o vaso de alabastro, que alguém busque a Deus com mais intensidade, que alguém se jogue na presença de Deus, que alguém faça algo para que o fervor espiritual aconteça e que atraia a glória de Deus sobre a nossa vida. Porque nós já temos conseguido pelo menos vencer os pecados, já não somos mais escravos dele, e temos vivido uma vida razoavelmente bem. Então, quase que nós vemos para o culto com a expectativa de que alguém aí, de preferência o pastor, esteja animado o suficiente em Deus para que o culto seja uma bênção.
Vá que o pastor está de mau humor. Vá que, né? Vá que aquela pessoa que está liderando o louvor não esteja muito bem. Resultado, e hoje não rolou, hoje não foi muito bom, hoje o culto não foi muito abençoado. Então, olha só a situação. Às vezes nós ficamos muito dependentes de que o fervor espiritual seja despertado no coração de alguém, para que a glória de Deus nos toque. Então a gente vai para o nosso discipulador, ou a gente vai para o nosso líder, ou a gente vai em qualquer ministério no nosso meio, a gente vai para qualquer culto, seja um culto de celebração, culto jovem, Tadel, pode ir para a célula, na expectativa de que alguém busque a Deus no modo mais fervoroso, e que a glória de Deus venha. E nós saímos, hoje foi bênção, meu Deus, hoje foi demais, que célula, hein? Hoje os céus tocou a terra. Não, hoje a glória de Deus, e o pastor estava, meu Deus, olha, esse é o meu pastor. Eu acho muito interessante quando as pessoas falam isso. Eu fico animado quando você fala isso para mim. Mas às vezes eu saio triste, porque às vezes eu não estou nesse pique todo. Não estou. Eu vejo a frustração estampada nos olhos. Eu olho daqui, você olha daí. Nós cruzamos nossos olhares e a gente fica assim, tipo, não deu. Hoje não foi. Hoje não estava tão bom assim. E a gente fica às vezes muito nessa expectativa. Porque por mais que nós temos entendido que nós somos uma igreja de discípulos, nós ainda não entendemos 100% que nós somos uma igreja de ministros. Nós já entendemos que nós somos uma igreja de discípulos, mas entendemos ainda pouco de que somos uma igreja de ministros, de sacerdotes de Deus. Então toda nossa expectativa está naqueles que nós achamos que são sacerdotes. Mas nós não temos nem cara de sacerdote, não temos nem jeito de sacerdote, ministro de Deus. Meu Deus, mal terminei o meu ensino médio de ministro de Deus, bacharelado em teologia, que isso, pastor? Está louco? Eu, ministro de Deus? Tudo bem, eu oro aqui no culto, né? O pastor pediu, a gente ora, bota a mão na cabeça da pessoa, ou chega perto e fala, Deus abençoe em nome de Jesus. Tá bom já, demais. Mas ministro de Deus? Euzinho. Não, pastor, aí é demais. Aí é forte. Assim, ministro de Deus, aquele que carrega a glória de Deus e que Deus se manifesta através dele? Eu? Não, pastor, aí já fica um pouco. Eu sou discípulo. Eu era simplesmente convertido antes, agora eu já sou discípulo. Eu era crente, agora eu sou discípulo. Eu era um cristão, agora eu sou discípulo. Pastor, já não está bom? Ainda não. Por quê? Porque se nós tivermos uma igreja só de discípulos, mas não formos ministros, nós não tocamos essa nação, nós não tocamos essa cidade, nós não tocamos aqueles a quem Deus quer que nós possamos tocar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existe um segredo, e esse segredo precisa ser ativado em nós. Vou chamar de terceiro nível nessa noite, que é um nível mais excelente do que todos, que é o nível que você percebe que o seu nível de relacionamento com Deus está baixo, e você grita, você clama, você pede ajuda, você anuncia e fala, pelo amor de Deus, olha por mim, eu preciso de Deus. Eu já não estou amando Deus como antes, eu não estou mais apaixonado pela palavra de Deus como antes, eu já não estou querendo estar em comunhão com Deus como antes. Por favor, olha por mim. Eu não tenho pecado, não caí em nada, não estou aí nos prostíbulos da vida, eu não estou fumando, não estou fazendo. Não, eu estou benção, mas estou perdendo a unção. Está baixando o nível de unção, sabe? Já não é mais. Que unção? Nós não somos, o medo já não é mais. Deixou de ser. Ora por mim, pelo amor de Deus, para que o dom seja reavivado, para que a glória volte a vir, para que Deus possa operar. Pastor, mas onde é que está esse negócio na Bíblia? Aqui. Acabei de falar. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 em diante. Não entendi, pastor. Deixa eu te avisar o que Deus fez. Entenda o que Deus está falando aqui. Olha só,
eles estavam num momento de glória. Eles estavam vivendo um avivamento. Quem não quer? Quem quer viver um avivamento aqui? Você sabe o que é um avivamento? É a vida de Deus se manifestando. É o impossível se tornando possível, milagres acontecendo, salvação em massa, a glória de Deus visitando os nossos cultos. Isso é avivamento. É você entrar na porta e sentir a glória de Deus. Uau! Meu Deus, Deus está nesse lugar. Meu Deus, eu estou num lugar onde tudo pode acontecer, onde milagres podem. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Nós queremos ver um avivamento, sim ou não? Amém. Eles estavam vivendo avivamento. Eles levantaram uma casa para Deus. Deus estava com eles. Deus decidiu habitar em meio ao povo. Tremendo! Deus decidiu estar ali. Festa, celebração, glória, euforia. Salomão vai dormir. E Deus fala: Salomão, é o seguinte, calma lá. Muita calma nessa hora. Vou te advertir. Vou te dar o segredo dos segredos. Eu vou dizer uma coisa para você que você precisa entender. Porque isso vai ser padrão ao longo de todo o resto da antiga aliança. E vai ser padrão também no Novo Testamento. Vai ser o padrão de você aprender a como conservar e se perder de como restaurar. E aí vem a palavra que nós acabamos de falar. E Deus começa dizendo uma coisa que eu fico assim, assustado com o que Deus está falando. Que é 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13. Quando ele diz assim, ó: se eu fechar os céus, grave isso, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva. Você entende? Se você estiver vivendo um tempo de seca, ó Israel, Salomão, entenda isso. Se vocês passarem a viver seca, não chove mais nada, eu fechar os céus, se eu fizer isso, e se eu ordenar, a coisa vai ficar pior aqui, olha só. Se eu ordenar que venha uma nuvem de gafanhotos e consuma tudo que vocês plantaram. Você já deve ter visto, pelo menos na televisão, aquela cena de gafanhotos, assim, aquela nuvem invadindo, destruindo, levando tudo que foi plantado, toda a colheita destruída. E aqueles que plantaram não colhem, porque uma nuvem de gafanhotos foi enviada. Olha Deus falando: se eu fazer isso, se eu ordenar que esses gafanhotos ataquem vocês, para consumir a terra de vocês, e agora Deus pega mais pesado ainda, e se eu enviar doença, meu Deus, Deus pode enviar doença, aqui nessa palavra fala que pode. Se eu enviar uma peste entre o meu povo, pastor, me explica, pelo amor de Deus, que agora eu fiquei em crise. O que Deus está falando aqui? Não entendi. Deus é bom, pastor, Deus é bom. Deus é bom. Deus não fecha céu, Ele abre. Deus não manda gafanhoto e praga, Ele retira. Deus não manda doença, Ele remove. Como é que Deus faz isso? Aqui essa passagem bíblica está falando o seguinte: essa aqui é uma situação de juízo de Deus sobre Israel. Eu vou chamar o juízo de disciplina de Deus. Sabe pai que disciplina filho? Já viu isso acontecer? Espero que sim. Graças a Deus. Se não viu, estamos fritos. Deus, como um pai, em alguns momentos disciplina seus filhos chamados Israel. Por que disciplina, pastor? Porque os filhos desobedecem ao seu pai chamado Deus. E aí o que acontece? Deus envia a disciplina para Israel. Por que, pastor? Por que Deus faz isso? Deus é mau? Não, Deus é bom. E quer, através desse sofrimento, dessa dor, chamar a atenção do filho para ele, para poder orientar e colocar o filho novamente no prumo certo. Então Deus fala a parte, mano. Pesada essa passagem, né? Se eu, diz o Senhor, fechar os céus de modo que já não haja chuva, e se eu mandar os gafanhotos para aquilo que vocês plantaram não venham colher, e se ainda assim eu mandar peste de modo que cause morte no vosso meio, aí vem o segredo. Aí vem o versículo 14. Ele fala assim, ó: se o meu povo, olha só, se o meu povo, olha, presta atenção, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, olha o que ele está dizendo, então eu vou ouvir dos céus essa oração, e eu vou perdoar o pecado, e eu vou sarar a sua terra. Ele fala mais:
estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Por quê? Porque eu escolhi e eu santifiquei essa casa, eu santifiquei esse templo, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, para que o meu nome seja conhecido, para que os meus feitos sejam notórios em toda a terra. Nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Amém. Meu Deus, meu Deus. Pastor, eu não entendi ainda. Eu estou achando legal, mas não entendi. Deixa eu te falar. Deus colocou uma condição para que o juízo pare. Deus colocou uma condição para que a disciplina seja parada, cessada. Deus colocou uma condição para que o gafanhoto saia, para que a chuva desça, para que a peste saia. E está todo no versículo 14. Ele fala o seguinte: a ordem natural dos fatos é: filhos indisciplinados terão a punição dos seus pais. A ordem natural dos fatos é: você desobedece, você vai colher maldição. Essa é a ordem natural. Você quer ser abençoado, você obedece. Você quer ser amaldiçoado, você desobedece. Mas eu, o Senhor, decido criar uma brecha na lei. E a brecha da lei é essa: se o meu povo, está falando com Israel, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha o gesto, se humilhar, me buscar, orar, clamar, se desviar, se apartar dos seus maus caminhos, então vai parar. Por quê? Porque eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar o pecado e eu vou sarar a terra de vocês. Amém. Os meus olhos estarão atentos para vocês, os meus ouvidos estarão atentos à sua oração, meu coração estará ligado a vocês. Você consegue entender o que Deus está falando aqui? Você realmente consegue entender o que Deus está falando? Deus está falando que nós temos nele o recurso necessário para poder conservar para o resto de nossa vida a unção de Deus sobre nós, para que ela não baixe, para que ela não venha a dar uma queda brusca. Deus colocou até mesmo um recurso disponível para nós, para que se nós nos afastarmos, se nós pecarmos, se nós ofendermos ao Senhor, nós possamos restaurar esse quadro por meio da nossa busca. O Deus da glória decidiu se mover em função do versículo 14 aqui. O Deus da glória, o meu Deus, o teu Deus, decidiu se mover em função desse versículo 14. Você consegue entender? Você realmente consegue entender que as maldições que por vezes tentam nos assolar, elas podem ser quebradas justamente por nosso quebrantamento? Você consegue entender que os céus podem se abrir sobre nós, não apenas para derramar chuva, mas sim derramar a glória de Deus, na medida que nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão? Pastor, mas isso é Antigo Testamento, vale para nós. Deus se encarregou de colocar essa passagem de forma ainda mais evidenciada em Tiago. Abra comigo lá também, só para que você possa ter uma comparação entre Antigo e Novo Testamento. Tiago vai receber essa revelação também, vai deixar bem claro para nós entendermos. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. Chegai-vos a Deus, olha a condição. Chegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, e Ele se achegará a vós outros, e Ele se aproximará de vocês. Aí ele começa a falar: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que tem um ânimo duplo, que ora tem um ânimo, ora tem outro, ora quer uma coisa com Deus, ora não quer mais com Deus. Deus promete derramar a sua glória. Olha o que ele fala: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha a expressão na Almeida aqui, na Bíblia Almeida: afligi-vos. Uau! Que forte essa palavra. Alguém tem NVI? Como é que diz no NVI isso aí?
Se entristeça? É isso? Sentir as vossas misérias. Sentir as vossas misérias. Sinta a vossa miséria. Uau, mais forte ainda, hein? Afligi-vos, lamentai e chorai. Pastor, parece linguagem do Antigo Testamento. É, parece mesmo. Vou de novo. Afligi-vos, lamentai e chorai. Pastor do céu, isso é muito linguagem do Antigo Testamento. Parece Deus falando com os sacerdotes: ó, chorem entre o pórtico e o altar. Chorem e se quebrantem. Chamem a glória de Deus. Convoquem um santo jejum. Convoquem um santo clamor. Se prostrem, se dobrem, se rendam. Pois é, Deus não mudou, querido. Diga comigo isso. Deus não mudou. Deus não mudou. Aleluia. Olha o que ele fala: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso risinho em pranto. Que às vezes a gente gosta do rir, né, queridos? Relacionamento com Deus dá porcaria. Ri do lado de fora. TSD, ó, sucumbiu. Tempo sozinho com Deus está, ó, lamentavelmente. 2 minutos pela contagem do relógio. Somatória da oração do almoço da janta. 2 minutos. Faz TSD? É, eu faço. É. Uma benção. Olha o que Deus fala para você fazer. Converta-se o vosso coração, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Meu Deus, Deus está chamando a gente para se entristecer, pastor. Não dá para entender. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da alegria. Deus está falando para a gente chorar. Não estou com vontade de chorar. Isso é a coisa mais triste que pode ter. É quando Deus fala para você chorar e você não tem vontade de chorar. E por que não tem vontade de chorar? Porque a gente já se conformou em viver uma vida fria. Deus fala: eu quero você, eu quero suas emoções de volta, quero sua paixão sendo manifestada. Eu te amo, você já sabe disso. Casamento, né? Você passa por essas fases assim, né? Que um dos dois, normalmente a mulher, fala assim: eu quero que você expresse mais o seu amor. Aí o homem: você sabe que eu te amo. Não é basta saber. Eu quero que você fale. Eu quero que você anuncie. Que você me ministre o seu amor. Ah, tá bom. Tá bom. O que você quer que eu faça? Ah, eu quero que você vá no shopping comigo. Aí o homem vai no shopping. Um bico desse tamanho. Chega no final e fala: tá bom? Aí, ó, tá vendo que eu te amo? Aí a mulher fala: não, mas eu não queria que você fosse no shopping desse jeito. Ah, por favor. Eu já fui no shopping. Tem jeito para ir no shopping? Tem! Com vontade? Com vontade. Você não estava com vontade. Mas por amor a mim, você não pode ter vontade? Conversa de relacionamento de quem se ama, né? Já viu esse negócio? Acontece na sua casa, tem aí não? Não? De vez em quando bate lá em casa esse negócio aí. E no shopping, pastora, daí negócio de shopping, dando exemplo, né? Mercado, ela gosta mais de mercado. Só por amor mesmo. Então, tem modo de você se relacionar com Deus, sim, querido. É com vontade. Diga comigo: com vontade. Com vontade. Não, faça uma cara de quem está com vontade de dizer que está com vontade. Com vontade. Não diga dormindo. Pelo amor de Deus. Sem vontade que se preste. Estou me vergonha na cara. Que vontade. O pastor falou: com vontade. Pastor, mas o que isso manifesta depois? Querido, pode manifestar gafanhoto. Pastor, só assim, só isso pode manifestar assim, querido. Porque quanto mais próximo de Deus, do fogo de Deus você está, mais longe de todas essas coisas, de gafanhoto, seca e peste você está. É a lógica. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que a frieza espiritual é o degrau inicial de uma escada de derrota na vida com Deus. Só que a frieza espiritual é a coisa que a gente não batalha contra ela. Para ficar mais claro, eu gosto de falar de casamento, até porque
a própria palavra faz muita relação com o casamento de um homem com uma mulher, no relacionamento do noivo com a noiva, ou seja, Jesus com a sua igreja. Então fica mais fácil de entender. Mas uma das coisas mais importantes, nós ficamos sempre atentos, é justamente isso. Será que eu estou vivendo frieza no meu relacionamento com minha esposa, com meu esposo? Como é que eu posso fazer para despertar isso? Para animar, para trazer fogo? Aleluia! Aleluia! É bom, pastor, o fogo? Meu Deus, é uma bênção. Aleluia! Bênção. Aleluia! Me empolgo só de pensar. E com Deus, ai, muito melhor ainda. Nem se compara. Não tem nem. Os jovens rindo, não entendo porquê. Nem se compara. É muito superior. Só que a gente tem que ficar esperto. E Deus está falando um segredo. Nossa, o segredo para você trazer ânimo nessa relação não é botar uma roupinha qualquer para poder alegrar Deus. Vou trocar as roupas. Acho que Deus vai gostar. Bom, você pode trocar a roupa íntima para animar a sua relação com o seu esposo e com a sua esposa. Mas com Deus você pode botar a roupa que você quiser. Se o seu coração não está entregue, você pode vir com o melhor perfume para a igreja, com a melhor roupa, a roupa de culto. Você pode vir com a roupa de domingo, aquela que você deixa separadinha, você passa, lá, roupa de culto. Você vem e volta igual. Não está dando. O que acontece depois, pastor? Essa frieza ela cresce ao ponto que você fala assim: acho que tem muita diferença aí, né? Eu volto do mesmo jeito. E o que é incompreensível é que outras pessoas ao seu lado vão e voltam transformadas. E às vezes você vai e volta do mesmo jeito e você fala: meu Deus, eu não entendo. Não entendo o que acontece comigo. Deus não quer me abençoar. Não, Ele quer abençoar aqui. Só que Ele colocou um segredo aqui embutido. O segredo para você conservar a glória. Ele fala que o segredo é basicamente se quebrantar. Ele fala forte, né? Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. É a mesma linguagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus gosta de te animar. Deus é um Deus muito animado, Ele gosta de te colocar para cima. Sabe esse negócio que você gosta de andar com pessoas que te elevam? Não é assim? Tem pessoas que você gosta de ir. Você está meio borocochô, está meio para baixo, bicudinho, ranzinhos, né? Mesmo. Aí você fala: não, vou lá naquela pessoa, porque quando eu chego perto dela, ela me anima. Ai, eu me sinto bem. Querido, Deus não tem como se aproximar de Deus e não ficar bem. Ele é muito animado. Ele é inspiração pura. Amém. É inspiração em pessoa. Amém. Mas a verdade é que às vezes o nosso busca, o nível de busca dele é raso demais. Raso demais. Pastor, eu não estou entendendo. Onde você quer chegar com esse negócio? Está uma bênção, pastor. Eu estou feliz. Que bom que você está feliz, querido. No tempo de avivamento ali você também estava feliz, mas Deus já colocou a instrução: olha, cuida. Cuida, porque não só de felicidade virar um homem, mas sim dessa palavra que eu vou falar para você. E fala: Salomão, fica esperto. As coisas mudam. As coisas mudam. Daqui a pouco, vocês deixam a frieza tocar o coração de vocês, e vocês já começam a dar legalidade para os pecados que antes vocês não davam. Porque é a coisa mais básica. Aquilo que antes você odiava, o pecado, você agora passa a consentir com ele. Já não é tão pesado quanto antes. E chega um dia que você cai. Então eu vou dizer o segredo: mesmo que você caia, e eu comece a liberar sobre você a disciplina do Senhor, e você comece a ter situações que você não vai ficar feliz no meio delas, você vai ficar triste, coloque essa tristeza não em função do pecado, mas coloque essa tristeza em função de Deus. Joga essa tristeza para mim. Fala para o povo isso. Fala para o povo, instrua o povo a chorar e lamentar diante de mim. Não ficar bicudinho, lamuriando para ver de qualquer pessoa à volta, não. Para mim, me busque com intensidade. Com muita intensidade. Olha, busque, clame, se humilhe. Então eu vou descer com a minha glória. Eu vou exaltá-los novamente. Eu vou cessar aquilo que eu estava liberando sobre a vida de vocês. Olha como Deus é bom. Você
consegue entender? Eu creio que Deus é muito bom. Ele já nos dá o remédio previamente antes de qualquer situação de queda que possa acontecer. Mas é um condicional, querido. São condicionais. E basicamente Deus está falando que nós precisamos ser radicais na busca com Deus. Às vezes nós achamos que nós precisamos ser radical contra o pecado. É incrível como a maioria dos cristãos que eu conheço, inclusive no nosso meio, eles fazem uma força para não pecar. São radicais contra o pecado. E nós achamos que nisso consiste a vitória da vida cristã. Ser forte, não vou pecar. Não vou pecar, não vou pecar. Eu não vou pecar, consegue não pecar um dia, 2, 3, 4, 5, fica feliz, animado, daqui a pouco fala, tá vendo? Eu sou bom. Eu consigo não pecar. Dia posterior, pum, cai. Meu Deus, que coisa. Estava tão bem. Estava 40 dias sem cometer aquele pecado, e agora cai aqui assim, de bobeira. Qual o segredo que mantém de pé? Eu já aprendi que preciso confessar com o meu líder, já confessei. Ele já sabe desse negócio. Eu aprendi a confessar a tentação. Estou confessando. Só que confessei ainda assim, fui lá e pequei, meu Deus do céu. Que mal, será que eu nunca vou ser livre desse trem? Será que eu nunca vou ter uma vida vitoriosa assim? Sabe? Na estabilidade de Cristo? Será que eu nunca vou viver assim uma situação estável em Deus? Ou viver esse loop contínuo? Sabe? Tem um segredo? Tem um segredo. E esse aqui é o segredo, querido. Essa força que nós fazemos para não pecar, eu quero direcionar essa força. Nós precisamos fazer força para se relacionar de forma intensa com Deus. Pastor, assim? Só isso? Sim, meu amado irmão. Não, me explica melhor que eu não estou entendendo, pastor. É assim, pensa o pecado aí. Mentira. Vamos imaginar que seja mentira. De vez em quando, escapa. Sabe o que mentira, escapou. Aquela mentirinha branca, assim, sabe? Mentira branca. Aquela do telefone, não está em casa. Branca, não dá grandes resultados, não mata ninguém, né? Mentirinha, assim. Mas sai. Aí você fica triste e fala, puxa, de novo. Triste. Aí você liga, discipuladora, olha por mim, eu estava lá e não sei o que me deu, escapou a mentira. A pessoa me perguntou com alguma coisa, eu inventei, não sei por que eu fiz aquilo. Era só ter falado a verdade, inventei. Ela falou se eu fui, eu falei que fui, mas eu não fui. Não sei por que. Bobeira. Sabe, ter gravado aqui em mim, prática de mentira. Eu menti tanto na vida que às vezes escapa. Não sei o que fazer, volta e meio cai. Tive um nível de vitória como tem, alguém pergunta alguma coisa, eu falo, puxa, por que eu fiz isso, meu Deus do céu? Pastor, tem uma chave que abre essa porta para eu poder parar desse negócio? Eu faço força, sempre, não vou mentir. Acordo cedo e falo para mim mesmo, não vou mentir hoje. Falo para Deus, hoje vai ser um dia sem mentir. Não, Jesus, você vai me dar vitória, eu vou mentir. Eu não trabalho lá, acontece qualquer coisa, eu minto. Que desespero, pastor. Situação terrível. A mentira é um exemplo, tá? Essa mesma situação vale para todos os demais pecados. É a mesma lógica. Pastor, qual que é o segredo aí que você está falando que tem um nível ainda mais excelente? Tem, querido. Porque às vezes estamos fazendo toda a força da nossa vida para não cometer o pecado que nos escravizava outrora, mas que agora é um acidente de percurso na nossa caminhada. Nós fazemos toda a força. Só que às vezes nós não sabemos que a força que tem que se fazer não é contra o pecado, mas é a força de se relacionar com o Deus Santo que abomina e joga longe todo o pecado. Não tem como você estar próximo, íntimo e fervoroso no relacionamento com Deus e o pecado se manter. Então a força que é durante o dia, olha o segredo. Sabe aquele negócio que vai baixando? Não sei como é que é você, mas vamos imaginar que o seu TSD é de manhã cedo, assim, né? Você acorda pronto para ver. Aí você lá, ora, busca, chapa o coco na presença de Deus, liga o som, bota lá, Jesus Future, a benção, né? Jason Clapton, Cirilo, David Keelan, sei lá o que você gosta. Uhul! É a benção! Sai assim, pronto para a vitória.
Mas aí começa a acontecer umas coisas na sua vida durante o dia, já viu isso? Começa a acontecer uns negocinhos assim. Você não tem como controlar. Acontece. Alguém olha torto para você, está dirigindo, o cara dá uma buzinada e você fala, meu Deus, estou na bênção. O que esse cara aí? Você vai, bom dia, gente, o que tem de bom? Aí você fala, meu Deus, eu estou pingando no sangue, pô. Não entendo. Deus, hoje vai ser osso, hein? Vai ser difícil, né? Aí você já começa assim, né? Aí parece que você vai arrastando, não vou pecar. Você de manhã é uma benção demais. Vai almoçar, come bastante, volta. Aí quando vê no meio do dia acontece, parece que desfugou de Deus, sabe o que saiu da tomada? Gostou do dorminho, ó? Saiu de Deus. Você esqueceu que está naquele pingando glória. Lá por 3 da tarde, assim. 4. Esse horário é meio sinistro, assim. 3 ou 4, né? Acontece são umas cenas assim. Aí você, ai meu Deus, pequei. Eu não consigo entender. Fiz uma força para não pecar. Pequei. Todo dia assim. Toda semana assim. O ritual de como andar. Hora na glória, hora no pecado. Mas só tem como sair desse negócio? Tem. Isso depende da sua intensidade, fervor para com Deus. É o que Deus está falando aqui. É isso que Ele está falando de forma muito simples. Pastor, então me explica o que eu queria fazer durante o dia. Queria dizer que tem mais um TST então. Assim, pastor, que momento? Eu vou parar tudo, vai no banheiro então. Eu vou lá fazer o TST no banheiro. Mas Deus não fica assim, não sai correndo? Não. Deus suporta cheiro, Deus suporta tudo. Deus não fica escandalizado com você. Ele te ama, te conhece, cada célula sua. Ele não vai sair correndo. Tem gente que é batizado no Espírito no banheiro, é uma benção. É assim. É. Deus, Ele faz umas coisas malucas na nossa vida. Pastor, mas vale. Pastor, mas o que eu faço? Busca a Deus. Mas eu fico batendo contra o pecado. Não, só busca a Deus. Começa a buscar. Mas se encher de Deus, sabe o que vai acontecer? Aquela tentação, aquele pecado. E a glória de Deus vai animando você, empolgando você. Assim, facinho assim, pastor. Assim, querido. Só que o que a gente tenta? A gente fica naquela batalha. Não posso fazer isso. Sou crente. Sou evangélico. Sou livre de céu. Não posso pecar hoje. Não. Meu Deus, o pastor me colocou assim, quase baixo direito ou esquerdo dele. Não, só uma bênção, não vou pecar, fé. Isso estou falando de uma pessoa que faz TSD, imagina quem não faz, hein? Imagina, eu estou falando de alguém que faz TSD na alvorada do dia, ao amanhecer. Imagina que não faça de casa assim, tipo, seja o que Deus quiser, né? Pensa, amigo. E Deus queira que não seja a maioria de nós que façamos isso, em nome de Jesus. Deus está colocando um segredo aqui. Pastor, resumei. A gente precisa ser radical na busca com Deus. A gente precisa ser radical, drástico, eu diria assim, violento na busca com Deus. Pastor, essa violência assim. Esse jeito. Tem que fazer assim para Deus. Se precisar fazer, faça. Deus, eu quero o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero, preciso, desejo. Sem ver sentir. Ele gosta, querido. Gosta. Deus gosta de receber esse amor. Lembra lá que a gente tem que amar Ele com força. Ama o Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com o teu coração e com toda a tua força. Não tem que fazer força às vezes para amar. Por quê? Porque o amor é sentimento. Se for sentimento é paixão. Mas amor é decisão. Você tem que decidir. Eu vou fazer força para amar. Tudo está bom. Não estou para amor hoje. Eu vou amar. Assim, pastor, tem que ser. Assim tem que ser. Se você for ficar esperando sentimentos, não faz nada na vida. Querido. Não senti de falar eu te amo para minha esposa. Não senti de dar um beijo nela hoje. Não senti de me relacionar com ela. Eu não senti de fazer o bem. Eu não senti de abraçar uma pessoa. Eu não senti de orar. Eu não senti de ir na igreja. Não senti. Não senti de dizimar em si mesmo. Não senti de ofertar. Eu não senti. Quer sentir? Bota o dedo na tomada, você vai sentir. A fé não é sentimento. Tomada tem mais força nessa hora. Dá um choque bonito, você vai sentir.
arrepia você na hora. Tem gente que só vive assim, precisa toda hora. O profeta da vez que vai falar uma coisa gloriosa. Deus está falando, tem hora que o profeta não vem aí precisa fazer. Tem hora que a glória não está ali que você faz. Você puxa a glória, mas o segredo qual é? Ora, busca, se liga, se converta aos seus maus caminhos. Deus não compactua com o pecado. Não compactua com o pecado. Então quando você compactua com Deus, você sabe que você não está compactuando com o pecado. Quer ter vitória sobre o pecado? Compactua com Deus. A santidade, querido, não é um troféu que você bota na sala porque você conquistou. Eu sou santo. Meu Deus, eu sou santo. Mas uma força para ser santo. É um preço que eu paguei. Você nem sabe, hein? Discípulo, vem cá, deixa eu te ensinar. Você é santo, ó. É difícil. Mas você vai conseguir. Só me imitar. Fazer força. Fala assim, ó. Não vou pecar hoje. Isso. Fala todo dia isso. Vai dar certo. É mais fácil ler lá no Trevisan. É mais fácil ler Paulo Coelho. É mais fácil ler esses caras de guru aí. Eu falo pra você, isso, pense positivo, você é isso. Vai, fale. Vai falando, chique, vai lá. Isso. Vai dar certo. Vai nada! Se o poder da mente pudesse transformar o mundo, meu Deus, tanta mente não transforma nada. 7 bilhões de mentes nesse mundo está cada vez pior. Ô, mente ruim essa moça. Essa mente somente, né? É uma mentira mesmo. Tem uma mente, que é a mente de Cristo que dá vitória, querido. E essa não vem para fazer força. Você se aposta pela fé. É assim. É assim. É assim. Entenda o segredo dos segredos nessa noite, em nome de Jesus. Tudo está condicionado à sua busca. Pastor, não pode ser a sua. Na minha vida é a minha. Mas para a igreja é a nossa. Diga comigo, é a nossa. É a nossa. Diga assim, é nós, pastor. É nós. É isso aí. Pastor, é nós. É nós. É nós. Ah, por que é nós, pastor? Não pode ser o senhor e os líderes? Não, é nós. É nós. Por quê? Porque é quando o meu povo, não é os meus líderes desse céu, nem os meus ministros mais nojeiros com estrela na testa. Não, é o meu povo. Quem é o povo de Deus nesse lugar aqui? Amém. Você sabe que você é povo de Deus? Amém. Por quê? Me diz, por que você é povo de Deus, querido? Um de cada vez, não? É difícil, muita gente falando junto. Não conseguiu pensar? Conseguiu pensar, mas não conseguiu responder, né? Está com medinho de responder. Eu respondo para você. Porque Deus te transportou das trevas para o reino dele. Deus falou que você é propriedade exclusiva dele. Deus te salvou em Cristo. Deus te amou primeiro. Teu amor é só uma resposta para o amor dele. Deus, ele te santificou, ele te separou para ele. Você não é mais desse mundo, você não é de mais ninguém. Você é dele, exclusivamente dele. E você se transformou em templo vivo. Essa palavra toda tem função do templo, querido. Tudo nessa palavra tem função do templo. Deus ama o templo, porque o templo é o lugar da sua morada. Lá no Antigo Testamento, Deus tinha um lugar de morada no mundo inteiro. Estava lá, no templo. Mas por meio da cruz de Jesus, por meio do sangue que desceu e escorreu naquela cruz, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, presta atenção, amém? Por meio do sacrifício de Jesus, sabe o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. E Deus te fez e me fez o templo dele. Hoje esse templo de tijolos aqui que estava há pouco sem luz, graças a Deus voltou a luz. Esse templo de tijolos aqui é só um maravilhoso lugar para a união dos templos vivos de Deus nesse lugar. Você é o templo. E Deus ama você porque você é a moradia dele. É a casa dele. A casa favorita dele. E por que ele ama tanto? Porque ele quer manifestar a sua glória. Assim como ele manifestava a glória a partir do tempo a todos os povos, ele quer manifestar a glória dele através da sua vida para todos os povos. Pastor, mas como é que eu mantenho essa chama acesa? Como é que eu mantenho o fogo aceso? Qual que é a lógica de você manter o fogo aceso, querido? Me diga. Você tem que colocar mais madeira. Não é assim? Quer manter o fogo intenso? Bota mais carvão. Queima mais. Mais.
Colocar madeira é a nossa parte. O que é isso, pastor? O que significa colocar madeira nessa história? É o nosso sacrifício. A gente acha que o nosso sacrifício é fazer força contra o pecado. O nosso sacrifício é fazer força para poder se manter vivo com Deus. É ou não é? É ou não é? Você concorda comigo, querido? Você já percebeu que a sua maior dificuldade, assim como a minha, é manter a chama do relacionamento com o Senhor? Nós variamos muito. Aqui no culto, por exemplo, agora, alguns momentos, é claro, dependendo da canção ou da pregação. Ai, meu Deus, o fogo vem. Enche de Deus. Meu Deus. Meu, agora vai, pastor. Conte comigo, vamos ganhar a Curitiba para Jesus. A gente fica assim, meu Deus, parece os valentes de Davi. Agora vai, pastor. O caminho de casa parece que está furado o tanque de combustível, mas está passando no carniça. Chega não morreu o negócio, não liga esse negócio. Pastor, o que eu preciso? Pois é, essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus. Eu quero desafiar você. Eu quero animar você. No nome de Jesus. Juntos buscarmos a Deus. Mas eu não sei muito bem esse negócio. Vamos aprender junto. Vamos aprender junto. Pastor, mas oração. Ai, pastor, eu tenho dificuldade, dor de cabeça, dor de barriga, dá vontade de dormir. Ai, eu fico desatento, eu não consigo. Dá vontade de olhar televisão, dá vontade de ligar a internet, dá vontade de coisa mil, mas não dá vontade de orar. É verdade. É assim mesmo. O senhor também é, mas mais ainda do que você imagina. Você é pastor, mas por isso mesmo. Dá vontade de fazer qualquer outra coisa. Meu Deus, não dá vontade de fazer mil coisas. Como é que você faz, pastor? O que você faz? Como que o senhor faz? Eu falo assim, minha alma, você vai orar agora. A alma dá dentro assim. A nossa alma aqui, ó. Alma, você está meio que breve, mais ou menos, borocochô, o problema é teu. Agora você vai orar. E aí como é que faz? Eu oro. Mas começa animado? Não. Mas ora, desanimado mesmo. Meu Deus, estou triste. Me sentindo o último dos moicanos. Me achando sozinho. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero buscar o Senhor. Eu te quero mais que tudo. Tu és a minha esperança. Eu tenho que olhar para cima, olhar para os montes. Eu sei, tu és o meu socorro. De ti vem o meu socorro. Tu és a minha alegria, tu és a minha vida. Tu és a luz do meu caminho. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Eu quero o Senhor mais que tudo. Sabe o que acontece? Passa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Você se sente Você teve essa reação de você? Não? Você entende o que eu quero falar? Não? Amém. Entende esse negócio? Sabe esse negócio? Pode vir quente que eu estou fedendo. Sabe esse negócio? Pode vir Zé Pilintra, Zé Pilantra, pode vir tudo. Pode vir o Zé Pequeno também junto. Não. A gente bota para correr. Sabe esse negócio? Não, se vier um enfermo, eu vou curar em nome de Jesus. Quer Jesus comigo? Pastor, é tão bom, né? Hoje tinha uma irmã falando comigo lá. Pastor, como é bom a presença de Deus, né? É verdade. Mas como é bom quando a presença de Deus vem, né, pastor? É verdade. Tá só pensando, nem entrei em comentários com ela. A pessoa está falando comigo, fiquei pensando, é verdade. Se a gente soubesse isso mais, era melhor, né? É muito verdade. Mas por que a gente desfruta tão pouco dessa presença de Deus? A gente tem que estar sempre na expectativa de alguma coisa maravilhosa exteriormente a nós, para que isso possa acontecer. Pastor, conte comigo. Querido, eu quero contar com você. Mas eu sei que para contar com você, para você contar comigo, na verdade, depende disso aqui. A gente pode ficar contando uns com os outros, não vai nada, sabia? Vai ficar correndo com você, você fala, então nós aqui, a nós, mano, beleza. E não dá em nada no final do dia. Por quê? Porque se não tiver unção, não vai. Se não tiver glória de Deus, não vai. O pastor está considerando que não tem muita glória de Deus nessa igreja? Tem, mas é assim, ó. Que medo. É assim, parece montanha russa.
próprios sermões. Ele se conhece. Não tem como negar, a gente é assim mesmo. De muito instável. Tem hora que vai romper, tem hora que já rompeu, tem hora que nem rompe mais, tem hora que nunca rompeu, não sei o que você. Tem que mudar isso em nome de Jesus. Como é que muda isso? Não é fazendo força contra o pecado. É fazendo força para poder ser fervoroso na presença de Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar um segredo para você. Posso falar um segredo para você? Não fala para ninguém. Segredo nosso. Segredo nosso. Você no YouTube que está me assistindo agora também, no YouTube. Então, um segredo nosso aí, viu? O segredo é o seguinte. É fácil pregar. É fácil até orar com os outros. É assim. Depois de um certo tempo, você sabe pregar, sabe orar com os outros. Você sabe ministrar qualquer coisa na vida de alguém. Fácil, fácil. Dá para fazer até sem orar. Até sem unção. E vai. E por incrível que pareça, às vezes Deus opera. Acontece. A gente acaba vendo de improviso, assim, já é bom improviso. Agora, querido, é ruim viver isso no resto da vida. É muito fácil isso tudo, mas o segredo é oração, querido. É oração. Deus está falando assim, ó, não, porque se meu povo, se chama pelo meu nome, começar a pregar, então eu ouvirei dos céus. Não, se for para as ruas e falar assim, Jesus é uma bênção, aí vai dar certo. Não, tem que orar, botar a cabecinha, a boca no pó, se humilhar. Aí então eu vou descer com glória. Você consegue entender o que Deus está falando? Glória a Deus. Vamos ser sinceros, a gente não sabe pregar? Sabe ou não sabe? Sabe. Meu Deus. Se você não sabe, ó, já vai no Google. Digite o que você quiser, você tem 3 ou 4 pregações a respeito de qualquer tema. Fácil pregar. Agora busca a Deus para você ter uma pregação. É assim? Com o passar do tempo que a gente vai aprendendo. Você fazer o Google já é automático assim, ó. É aquela coisa assim, ó. Pronto, tem uma pregação. Fácil. A gente julga que isso não é unção de Deus. Deus me capacitou de um modo que, olha, eu boto o olho e você, opa, rasga a Bíblia. Rasga a Bíblia. Além de rasgar a Bíblia, eu consigo pregar sobre qualquer tema. O pastor rasgou a Bíblia. Meu Deus. Agora os caras foram no ataque. Meu Deus, agora vai fechar o tempo na igreja. Calma, querido. Essa página aqui já estava estourada mesmo. Acho que o Elielzinho se encarregou de dar um detonado nessa página aqui, agora não acabei com ela. Mas a Bíblia continua sendo Bíblia, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, tá? Fica tranquilo. Deixa aqui, depois eu coloco ela no lugar. Nós não devemos correr esse risco de ficar confiando simplesmente naquilo que, ó, é fácil. É fácil. O caminho é oração. Oração. Busca. Amor. Quebrantamento. É diferente de orar, sabe? Porque orar tem oração rasa, tem oração com quebrantamento. Tem oração que é repetição de palavras soltas ao ar, e tem palavras que elas brotam do mais profundo do nosso coração, de desejo por Deus. Essa é a oração, esse é o desejo que eu quero, em nome de Jesus, clamar para que nós todos venhamos a viver isso. Amém, amém, querido? Amém. Porque sem fervor não há oração. Você ouviu aqui nessa passagem que Deus ele pode ouvir uma oração e sem ouvir? Ele pode escutar e sem ouvir, sem atender? Ele fala ali. Deus é surdo? Não. Deus está com dificuldade na sua audição? Não. Mas ele falou assim, então eu ouvirei. Não, antes não ouvia? Então eu ouvirei dos céus. Então quer dizer que tudo que eu falei antes não valeu? Claro, sim, no pecado não vale. Mas quando você se humilha, você se quebranta, fica aqui. Quando você se quebranta, então ele ouve. Lembra lá de Isaías 59, que fala assim, ó, os nossos pecados fazem separação entre nós, nosso Deus, de tal modo que ele não nos ouve. Tem oração que Deus não ouve. E não é porque ele está surdo, como homem errado, que não pode abençoar, mas é por causa do pecado. Para solucionar isso só tem um caminho. Afligi-vos, entristecei-vos, clamai a Deus,
Considere a sua miséria diante de Deus. Busque ao Senhor. Nós precisamos aprender isso como igreja. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender isso como igreja. Nada pode se comparar a esse fervor. Nada pode se comparar a esse fervor espiritual. Senão a gente vai viver de eloquência de algum homem, ou de alguma mulher, ou de algum grupo de pessoas. A gente vai viver da capacidade de improviso de alguém. A gente vai sempre viver da simpatia ou da performance dos outros. Quando na verdade Deus decidiu aqui que a nossa vida tem que ser debaixo dessa oração. Se humilhando debaixo do trono de Deus, importunando a presença de Deus até que Ele possa derramar a sua glória. Somente assim a nossa palavra será como fogo que queima os corações. E somente assim os corações serão como palha, que são queimados pelo fogo. Somente assim. Caso contrário, será blá blá blá. E de blá 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 tem uma hora que a gente se enche. A própria pregação não pode ser uma vitrine com os dons e talentos das pessoas. Mas somente a oração, ela arrebenta com a nossa vaidade pessoal, ela arrebenta com a nossa arrogância, destrói o nosso orgulho, porque lá ninguém fica aplaudindo quando a gente está orando. Ninguém fica, olha que bem, você está orando, meu Deus, não ora por quê? Meu Deus, você é crente mesmo. Quem faz isso? Às vezes só o seu discipulador sabe, às vezes poucas pessoas sabem, mas a glória de Deus virá sobre você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, queridos. Falar de oração é uma bênção, mas orar é muito melhor.